Sendo bem sincero, nem parece tanto com Nova York. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Pânico 6, o mais recente filme da franquia, dirigido mais uma vez pela dupla Radio Silence. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. A Paramount Pictures realmente não perdeu tempo com a sua nova safra de filmes de Pânico. Foi em janeiro de 2022 que a gente teve o quinto filme da franquia, produzido pela Spyglass, lançado pela Paramount Pictures e dirigido por essa dupla de cineastas muito eficiente, que é o Matt Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett, que também assinam como Radio Silence. O filme foi um sucesso de bilheteria, garantiu uma recepção crítica razoável, eu considero um filme bem eficiente, apesar de não ser nada brilhante, mas no mesmo ano, algumas semanas depois, já anunciaram que Pânico 6 começaria a ser filmado em alguns meses para sair esse ano. O filme sai 14 meses depois do anterior. Vejam só, esse tipo de produção em massa me lembra um pouco como eles faziam nos anos 80 com a franquia Sexta-feira 13, onde um novo filme era lançado a cada ano, ou o próprio Jogos Mortais do início dos anos 2000, onde literalmente todo ano, no mesmo mês, você tinha um novo filme naquela franquia e obviamente você tem um sacrifício de qualidade aí, né? O que esse Pânico 6 tem de diferente no processo dele são duas coisas bem importantes. A primeira é mover a ação da cidade de Woodsboro para a cidade de Nova York, o que é a primeira vez que acontece na franquia Pânico. A gente começa a pensar em alguns antecedentes, né, sobre franquias de terror que levam seus capítulos para Nova York, e o fato de que nós não temos a Neve Campbell nesse filme. Teve uma disputa até que bem noticiada pela imprensa de que ela não estava muito satisfeita com o salário que foi oferecido para ela. Então, esse é o único filme da franquia que a gente não tem a Sidney Prescott, não tem nada de Hello Sidney em Pânico 6, mas eles obviamente deixam a porta aberta para no futuro, possivelmente, de ter o retorno da Neve Campbell. E mesmo sendo produzido bem rápido, com uma pré-produção bem acelerada, eu tinha um pouco de medo assim de como seria a qualidade desse filme, mas o Pânico 6, para minha surpresa, consegue, apesar de não conseguir de alguns clichês e convenções da fórmula, consegue ser um filme melhor do que o de 2022. A história do filme se passa 5 meses depois do anterior, com as irmãs Samantha e Tara, vividas por Melissa Barreira e Jenna Ortega, tentando deixar a tragédia de Woodsboro para trás e começando uma nova vida em Nova York. Mas as irmãs e seus amigos logo se veem em perigo mais uma vez quando um novo Ghostface passa a persegui-las ali. Basicamente a mesma premissa de todas as continuações do Pânico, né? Eu acho que se você viu um, você já viu todos. E o roteiro aqui, que é escrito pelo James Vanderbilt, pelo Guy Busick, não tem muito que ele consiga fazer para fugir dessa fórmula, dessa convenção, dessa estrutura narrativa do whodunit, de tentar encontrar o assassino, de tentar burlar a identidade dele. Naturalmente você tem várias artimanhas interessantes aqui, e eu até considero o Pânico 6 eficiente em esconder a sua reviravolta principal, em criar várias pistas falsas e te fazer suspeitar de personagens errados ao longo do filme. Eu pessoalmente achei a revelação um pouco previsível. Eu acho que desde o momento em que determinado personagem apareceu, eu pensei, poxa, deve ser Ghostface. Mas o que torna a experiência do Pânico 6 divertida é justamente esses momentos em que os personagens estão conscientes de que os filmes de terror existem e você garante vários diálogos metalinguísticos falando agora sobre como o Pânico é uma franquia, sobre quais personagens são descartáveis, como você pode criar novas regras desse tipo de gênero. E a personagem da Jasmine Savoy Brown, que já estava no filme anterior, é definitivamente o ponto alto desse tipo de interação e desse tipo de diálogo. Eu obviamente não quero entrar em muitos detalhes da história, da reviravolta. Eu acho que ele realmente consegue dar uma boa enrolada, mas principalmente por conta do talento da dupla Radio Silence. Eu vou chamar eles de Radio Silence porque eles têm uns nomes meio longos aí, né? E eu confesso, o filme foi bem marketado, com ótimos pôsteres e cartazes, por sinal, com essa ambientação em Nova York, e eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu acho que toda vez que você vê algo da iconografia de Nova York, sem sombra de dúvida é um
banco de imagens, você nunca tem os personagens realmente interagindo com aquela energia de Manhattan, com a Times Square, com o Empire State, por exemplo, até porque o filme foi rodado no Canadá, não teve filmagens de verdade em Nova York, então eu achei que ele ficou devendo nesse sentido, e os próprios diretores sabem disso, porque em certo momento tem um personagem que assiste Sexta-feira 13, parte 8, onde o Jason vai para Manhattan, mas ele realmente só passa 10 minutos em Nova York, né, uma grande propaganda falsa. Eles meio que estão ligados no que eles estão fazendo, eu peguei essa daí, viu? Mas com essa birra turística para trás, eu realmente fiquei bem impressionado e satisfeito com o trabalho do Radio Silence para construir suspense e atmosfera. Eu acho que eles já faziam isso de uma forma bem eficiente no Pânico 5, mas aqui eles aproveitam muito bem essa ideia de locais abertos, de locais públicos com muitas pessoas. Tem duas sequências muito boas, uma delas envolvendo a Tara e a Samantha numa loja de conveniência e a outra com os personagens dentro de um vagão de metrô, onde você tem várias pessoas fantasiadas pro Halloween, de várias criaturas e monstros icônicos que realmente prende o espectador bastante. É o tipo de cena onde você está mais no silêncio, na atmosfera, na duração de planos longos e, no caso dessa cena do metrô, de uma luz incessante, de cortes rápidos, onde você vai criando essa dúvida, essa suspeita sobre o fato de o Ghostface tá ou não ali, né? Definitivamente existem poucos lugares mais assustadores do que o metrô no horário de pico. E eu não quero entrar em detalhes também sobre a cena de abertura, mas eu preciso fazer uma menção especial para essa sequência, porque eu acho que o Pânico 6 fez uma das mais criativas e inventivas sequências de abertura de todos os filmes. E olha que Pânico é conhecido por saber começar o filme com o pé direito, definitivamente é o caso do Pânico 6. Eu até achei que ele estava cometendo uma gafe por conta de uma voz, por conta de um personagem, mas quando eu vi o que eles estavam fazendo, eu pensei: caramba, muito bom mesmo. Mas assim, falando um pouco sobre o desfecho da história, mas obviamente sem entrar em spoilers, por mais que o Pânico 6 tente trilhar um caminho diferente, com vários elementos que a gente não tinha antes, e com essa discussão sempre muito bem humorada sobre metalinguagem, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com o desfecho geral, com a revelação, quando você realmente descobre o que o Ghostface quer dessa vez. Por mais que você tenha elementos bem diferentes, me parece uma repetição, uma reciclagem, mais uma vez, de vários elementos que já estavam presentes nos filmes anteriores. Eu acho que o que consegue diferenciar o Pânico 6 muito bem é justamente esse dilema da personagem da Samantha Carpenter, que a gente descobriu no filme anterior, que tem uma questão muito complexa com o pai dela, com o lado sombrio que ela tá carregando dentro, e eu acho que isso pelo menos te garante algo diferente. Ela é definitivamente uma personagem muito distinta da Sidney, e eu diria que com o potencial de se tornar mais interessante até. Inclusive, eu acho que uma coisa que o Pânico 6 faz muito bem é, de uma vez por todas, estabelecer um novo grupo de personagens que é bem interessante, carismático, divertido de seguir, e que você realmente não precisa mais da Gale, da Sidney, do Dewey. A própria Courtney Cox está nesse filme aqui, mas é mais uma ponta de luxo, um papel coadjuvante que não serve para muita coisa. Porém, eu confesso que eu gostei de ver o retorno da Kirby, da Hayden Panettiere, que é de longe melhor personagem de Pânico 4 e uma das melhores da franquia também. Eu acho que ela é muito bem aproveitada aqui. Mas é aquilo, se você tá chegando no Pânico 6, você com certeza já viu vários dos truques e artimanhas nos filmes anteriores. O que o Pânico 6 tem de legal é justamente essa ótima direção do Radio Silence, são sequências atmosféricas, tensas e sanguinárias, é com certeza o filme mais gore e violento da franquia até agora, e eu acho que ele consegue muito bem estabelecer um bom grupo de personagens, apesar de não ter muitas surpresas, de ter vários clichês e de, ser um filme de pânico. Pra Pânico 6, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Pânico 6 e se vocês acham que ainda tem gás aí nesse tanque para levar essa franquia mais à frente. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.